Master Hunter K. Capítulos 172 e 173. Ilha Bacas. Depois de terminar o café da manhã, os caçadores se despediram e partiram. Vejo vocês na hora do jantar. Pessoal. Sim. Façam o seu melhor. Galera. Você também. Embora os outros estivessem animadamente trocando despedidas, Sung Jin apenas levantou a mão e acenou para eles. Isso porque Sung Jin estava pensando em Edward desde antes mesmo dos caçadores se reunirem. Edward reiniciou uma vez. Então aquele cara. Ele fez tudo isso sabendo que eu voltaria no tempo? Mas mesmo se for esse o caso, havia uma razão para ele trollar? No entanto, naquele momento... Opa! Ao ouvir alguém chamando por ele, Sung Jin levantou a cabeça. Havia apenas uma pessoa que o chamava de Opa. Sung Jin olhou para Seren com os olhos arregalados de surpresa quando ele perguntou. Rin? Você ainda não foi embora? Sim. Desde hoje. Você não falou muito de novo. Eu estava preocupada que você ainda estivesse com raiva de mim. Sung Jin acenou com a mão quando ele disse. Ah! Não. É só que... Eu estava pensando em outra coisa. É mesmo? Que alívio! Hehe. Seren sorriu de maneira fofa. Vendo seu sorriso, Sung Jin também sorriu ao dizer. Pode ir. É hora de eu me preparar também. Está bem. Então. Até mais tarde. Opa! Seren acenou com a mão enquanto ela desaparecia. Agora sozinho. Sung Jin deu um tapinha em sua cadeira enquanto se levantava. Havia muitos pontos questionáveis na informação que ele tinha. Mas não havia nada que ele pudesse fazer sobre isso por enquanto. Vamos dar uma olhada mais uma vez hoje à noite. Eu deveria ser capaz de aprender mais sobre isso enquanto durmo. A próxima raid era a Ilha Bacas. A ilha primordial onde os dinossauros vagavam. Era um lugar que estava repleto de inimigos cujos tamanhos desafiavam o bom senso. No entanto, não foi uma raid difícil. Desde que você tenha cuidado com seus tamanhos. Enquanto a raid se aproximava, Sung Jin pegou o Lation, Estrela da Solidão, e estava prestes a usar sua habilidade ativa. Treinamento solitário. Treinamento. Mas quando ele pensou sobre isso, ocorreu-lhe que talvez fosse melhor não usá-la mais. Alguns atributos ou moedas não eram mais o que Sung Jin precisava. O que ele realmente precisava eram aliados que pudessem chegar ao fim com ele. Em vez de ganhar atributos sozinho, seria melhor terminar as raids com outros caçadores e escolher um ou dois membros a mais. Tendo decidido, Sung Jin colocou a estrela de volta no cubo. A raid começará em 10 segundos. 10. 9. 8. Piu. Sung Jin foi teleportado para a Ilha Bacas. Os dinossauros podiam ser vistos vagando à distância, fazendo esse lugar parecer como se o cenário do filme Jurassic Park tivesse sido movido para cá. Piu. Quando um dos caçadores invocados para a Ilha Bacas viu seu entorno, seu queixo caiu. Uau! Sung Jin olhou para ele. A primeira vez que ele viu isso, ele também mostrou uma reação semelhante. No entanto, essa já era sua segunda vez experimentando. Em vez de observar os dinossauros,
Sung Jin examinou lentamente os outros caçadores que estavam olhando para eles. Agora, todos tinham equipamentos sofisticados, condizentes com veteranos que experimentaram dezenas de crises de vida ou morte. Claro, Sung Jin foi o único que tinha equipado 4 espadas. Aquele amigo ali tem uma armadura lendária. Era a armadura de Sargon. HM. Mas a arma dele, eu acho que a vi pendurada em alguma loja. Ele a comprou com moedas negras. Ele está empunhando um cajado mágico gravado com runas e um escudo. Ele é algum tipo de mago de combate? Sung Jin olhou para eles como se estivesse fazendo compras em um shopping. No entanto, enquanto os observava, um lanceiro caucasiano empunhando uma lança comprida trocou olhares com Sung Jin. Depois soltou um grito. Oh! Ele apontou para Sung Jin com o dedo e perguntou. Mestre Caçador. Mestre Caçador quê? Sung Jin olhou para o lanceiro enquanto procurava em suas memórias. No entanto, ele não conseguia se lembrar de quando se conheceram. Não importa como ele pensasse sobre isso. Era definitivamente a primeira vez que eles se viam. Ele tinha dificuldade em diferenciar pessoas de raças diferentes que ele havia encontrado durante as raids, na verdade. Brancos, negros, árabes, hispânicos, etc. Tudo parecia o mesmo para ele. Enquanto Sung Jin tinha uma expressão neutra, o caçador se aproximou e perguntou. Certo? Mestre Caçador. Mestre Caçador que? Ah. Sim. Sou eu. Mas... As palavras de Sung Jin sumiram. Mas o caçador subitamente se aproximou e estendeu a mão quando ele disse. Oh. Eu ouvi muito sobre você. Mestre Caçador que? Sung Jin sacudiu distraidamente a mão do caçador. Esse último continuou. É uma honra conhecê-lo. O que faz disso uma honra? Enquanto Sung Jin estava desnorteado, outro caçador que estava atrás dele se aproximou dele. Mestre Caçador que? Você é aquele da lenda? Ele não sabia por quê, mas parecia que ele se tornou bastante famoso. Sung Jin perguntou aos caçadores. Vocês me conhecem? O lanceiro que havia estendido a mão antes falou. Eu ouvi sobre você dos outros caçadores. Que há uma pessoa que salta por dimensões para caçar trolls. O caçador ao lado de Sung Jin também adicionou. Eu também ouvi falar disso. Que você até lutou com 2 ou 3 trolls sozinho. Parecia que os outros 2 caçadores estavam intrigados ao ver os 3 reunidos assim. O que? Mestre Caçador? Ele é alguém famoso? Acho que já ouvi falar dele também. Parecia que Sung Jin se tornou bem conhecido dos outros caçadores desde que ele matou dezenas de trolls e salvou muitas vidas a mais quando ele saltou de uma dimensão para outra. Agora que ele pensava sobre isso, ele se lembrava de ter ouvido algo assim de um dos escolhidos enquanto comia. Agora que penso nisso, havia pessoas falando sobre o Sr. Kay durante uma raid. Sim. Eu também ouvi sobre isso. Que há um caçador incrivelmente forte saltando em dimensões para caçar trolls. Kay deveria ser o único que se encaixa nessa descrição. Certo? Naquela época,
Ele simplesmente pensou: é mesmo? E jogou no fundo da sua mente. Mas agora parecia que ele realmente havia se tornado bastante famoso. A raid começará em 1 minuto. Ao ouvir a operadora, os dois caçadores acenaram com a cabeça enquanto falavam. É uma honra estar no mesmo grupo que você. Eu acho que nós vamos ver as habilidades do Sr. Kay. Eu ficarei em suas mãos. Por enquanto. Sung Jin simplesmente balançou a cabeça enquanto se perguntava se havia alguém entre esses caçadores que fosse decentemente habilidoso. E se estaria tudo bem em aceitá-los como companheiros de grupo. Que é aí? Um longo grito reverberou por toda a selva. O gladiador em pé na frente ergueu o escudo quando disse: está vindo. Os caçadores ao lado dele pegaram suas armas ao ouvir suas palavras. Que? Claro. Segurou o sangue vingado e lua espectral enquanto se preparava para lutar contra o inimigo. Eventualmente, Raptors com pescoços longos revelaram suas figuras um a um do interior da selva. Que é aí? Os braços dos caçadores se estenderam enquanto seguravam suas armas. Se ele quisesse, Sung Jin poderia cortar os Raptors em um instante. Mas ele simplesmente segurou a sangue vingado e lua espectral ao invés de intervir porque ele queria ver como os caçadores lutavam. Venha para a frente. Círculo da Justiça. Quando o homem portador do escudo terminou de gritar, os olhares dos Raptors se voltaram para ele. Isso é uma habilidade que atrai agro. No entanto, o gladiador usou isso muito cedo. Sua habilidade afetou apenas os primeiros Raptors, deixando os outros que apareceram depois passarem. Que aia! Por causa disso, os Raptors atacaram o lanceiro, o mago, o arqueiro e, é claro, Sung Jin, que estava de pé atrás do gladiador. O tanqueiro ficou atordoado quando viu os Raptors passarem por ele. E olhou para eles enquanto enfrentava alguns Raptors que o atacavam. Rio. Sung Jin golpeou alguns dos Raptors que atacavam enquanto pensava. O equipamento desse cara é decente. Mas seu talento em tancar é apenas mais ou menos. Sung Jin observou os outros caçadores durante o caos que ocorreu. O mago lançou ilusão e criou algumas ilusões ao recuar para trás. Ele então usou seu cajado mágico para esmagar os crânios dos Raptors enquanto os outros estavam ocupados perseguindo as duplicatas. Sung Jin assistiu tudo isso do canto dos olhos. Além de suas habilidades em magia, suas habilidades físicas são decentes também. Quando Sung Jin não estava olhando, o arqueiro guardou o arco e tirou 2 punhais. Ele segurava um punhal em cada mão enquanto girava como um moinho de vento e rasgava as peles dos Raptors. Os Raptors que estavam atacando como cães selvagens não podiam mais se aproximar do arqueiro por causa daquela tempestade de facas que parecia tornado. Sung Jin pensou. Esse cara também é decente. Ele não está limitado a apenas flechas e ele é ótimo em se adaptar à situação. O problema era o lanceiro. Como o lanceiro estava empunhando uma lança tão alta quanto ele? Ele era constantemente cercado pelos golpes dos Raptors de dentro daquele alcance. Vão embora! Esses desgraçados! Quando o lanceiro foi atacado, Sung Jin olhou para o tanqueiro.
O tanqueiro deveria estar protegendo o lanceiro. Infelizmente, o tanqueiro estava muito ocupado bloqueando os ataques dos Raptors que ele havia provocado. Ao ver isso, Sung Jin pensou: o tanqueiro não tem capacidade e o lanceiro não consegue se adaptar à situação. Para eles se tornarem escolhidos, esses dois são. No entanto, naquele momento, Lua Espectral gritou para ele: "E mestre?" Sung Jin de repente voltou a sua atenção e descobriu que havia um enorme conjunto de dentes bem na frente de seu nariz. Merda! Sung Jin jogou a cabeça para trás com urgência. Logo, os dentes do raptor se fecharam onde sua cabeça há momentos estava. Snap! Foi um espetáculo que teria congelado uma pessoa normal. No entanto, tendo superado dezenas de situações de vida ou morte e mesmo tendo realmente morrido uma vez, essa foi apenas uma oportunidade para Sung Jin. Ele torceu levemente a mão que estava segurando a sangue vingado. E a cabeça do raptor que tinha acabado de tentar arrancar a cabeça de Sung Jin logo começou a jorrar sangue quando caiu no chão. Mas esse não foi o fim. Kyaa! Ao ver o sangue do seu companheiro raptor, mais dois atacaram Sung Jin. Irritante. Graus. Sung Jin limitou apropriadamente sua força enquanto lutava contra os Raptors. Isso porque, se ele lutasse com tudo que tinha, seria perfeitamente possível que os outros caçadores não tivessem chance de lutar. Sung Jin balançou a espada de modo a bloquear os ataques dos Raptors enquanto observava simultaneamente como os outros caçadores reagiam. Depois de algumas dezenas de segundos de caos, a situação estava quase resolvida. O caçador que recebeu o papel de tanqueiro soltou um suspiro quando perguntou: Fel, todos estão bem? Com isso, o lanceiro inclinou-se e apoiou-se na lança enquanto dizia: Eu. Espere um pouco. Agora que olhavam, havia uma longa ferida na cintura do lanceiro. Parecia que ele havia sido ferido por garras de um raptor. O lanceiro tirou uma poção do cinto e disse: Podemos prosseguir depois de descansar aqui por. No entanto, foi nesse momento que o som de uma imensa pegada pôde ser ouvida das profundezas da floresta quando o chão começou a tremer. Gum! Gum! Os caçadores se viraram simultaneamente para olhar para a selva. Gum! O som estava ficando cada vez mais alto. Alguém sussurrou. Ele não terminou de falar. Mas todos podiam adivinhar o que ele queria dizer. O lanceiro rapidamente começou a engolir a poção que ele estava segurando. Gum! Aviso! E o devorador, Kiazin, apareceu. Logo, a figura de um enorme tiranossauro podia ser vista acima das árvores. Alguém silenciosamente murmurou: Droga! Todos estavam extremamente tensos, exceto Sung Jin. Logo o enorme tiranossauro Kiazin, o devorador, saiu da selva. Proteção brilhante. Uma luz intensa surgiu do escudo do tanqueiro. O tiranossauro desviou os olhos devido ao brilho intenso. Ele está o cegando com a luz. Ele realmente tem bons itens. Ataques de causadores de dano de longo alcance logo seguiram. Primeiro, o arqueiro soltou uma flecha. Flecha explosiva.
A flecha que ele disparou pousou diretamente no olho direito do devorador Kiazen e explodiu. Bum! Como o nome sugeriu, criou uma imensa explosão. Todos os caçadores assistiram à explosão de perto. Funcionou? No entanto, depois de um breve momento, Kiazen olhou para os caçadores com um olho aterrorizante que se transformou no de um panda. Foi uma boa ideia apontar para o olho. Mas o momento não era bom. Se o Tankir fizesse o boss fechar os olhos, então seria ótimo se ele tivesse atrasado o ataque dele só um pouquinho. Ou ele poderia ter apontado para o pescoço que era mais estreito em comparação com aquela cabeça. O arqueiro também estava um pouco em falta infelizmente em instintos de combate. Em seguida, o mago começou a recitar um feitiço. A fonte da força. Destrua meus inimigos. Luz de Ashurian. Uma luz violentamente brilhou na mão do mago antes de se espalhar em várias direções. Gum! Gum! Bobom! Os raios de luz explodiriam cada vez que entraram em contato com o corpo de Kiazen, sacudindo de um lado para o outro. Os caçadores mudaram o olhar para o boss em uníssono. Funcionou? Mas depois de um curto período, Kiazen gritou ainda mais furiosamente para os caçadores. Quando Sung Jin viu isso, ele pensou. Antes, ele era ótimo em se adaptar à situação. Mas parece que o seu poder mágico não é alto, já que ele investiu os pontos de atributos em suas habilidades físicas. Se o mago principal da equipe tiver tempo suficiente para terminar um encantamento, ele deve ter a habilidade de causar um golpe crítico no inimigo. Quando comparado a Mustafa ou Edward, ele não é nem de longe tão bom. Graus. Os dois que ele tinha algumas esperanças acabaram por desapontá-lo. Apenas por precaução, Sung Jin pediu a opinião de Besgoro. Senhor Besgoro, o que você acha deles? Quem? As habilidades dessas pessoas. E não importa como você olhe, eles parecem ser piores do que seus companheiros de equipe. Seja com aquele na falta de arco ou com a falta de peitos grandes. Ou com aquele cara empunhando a grande espada. Como esperado. Esse é o caso. Parecia que não havia ninguém nesse grupo que fosse digno de ser levado até o fim como um aliado. Mesmo se você levasse em consideração os bônus que os atuais escolhidos receberam do título. Essas pessoas não estavam nem perto do nível de habilidade dos escolhidos. Enquanto Sung Jin estava avaliando-os, Gaal, Kagi, o lanceiro foi enviado voando para o céu pelo pé de Kiazen. E o arqueiro foi jogado no chão. O Tankir bastante exasperado gritou para Sung Jin. Hey! Mestre caçador! Apenas o que você está fazendo? Foi então que Sung Jin percebeu que estava parado à toa e conversando com Besgoro enquanto seus companheiros de equipe estavam morrendo. Ah! Desculpe! O Tankir gritou com raiva. Já parou de se desculpar? Estamos todos prestes a morrer. Sung Jin tirou o ovo de Rajenta do casaco e jogou-o no ar enquanto respondia. Não se preocupe. Não há necessidade de eu os observar mais. Rajenta saiu do ovo e gritou alto enquanto circulava amplamente ao redor de Kiazen. Kiaa! Kiazen estava cauteloso com Rajenta e tentou mordê-lo. Mas não conseguiu acompanhar já que Rajenta era rápido demais.
Sung Jin gritou para Rajenta. Por aqui. Rajenta. Não há tempo para brincar. Com as palavras de Sung Jin, Rajenta obedientemente voou para o lado de Sung Jin. Sung Jin deu um pulo e subiu nas costas de Rajenta. Rajenta. Estamos apontando para a cabeça desse cara. Besgoro. Combine nosso momento e ative frenesi. Tudo bem. Sung Jin, que apenas segurava as espadas relaxadamente, agora segurava firmemente sua sangue vingado e a lua espectral. Rajenta seguiu as ordens de seu mestre e subiu no ar acima da cabeça de Qiazen com Sung Jin em suas costas. Sung Jin procurou o momento certo antes de pular das costas de Rajenta diretamente para a cabeça de Qiazen. Ao mesmo tempo, o capacete de Besgoro ficou vermelho. Poucos segundos depois de ter descido, Sung Jin havia dilacerado a cabeça do tiranossauro com lua espectral e sangue vingado. Qiazen, cuja cabeça sofreu várias dúzias de feridas em um instante, soltou um grito lamentável que não correspondia ao seu tamanho gigantesco quando desmoronou. Kia! Logo antes de Sung Jin atingir o solo, Rajenta segurou seu mestre nas costas e subiu vagarosamente em direção ao céu. Enquanto Sung Jin pegou o vento de cima das costas de Rajenta, a voz da operadora soou. Boss Qiazen concluído. Sung Jin disse a Rajenta que estava carregando ele. Bom trabalho. Rajenta. Qian. Rajenta gritou alegremente antes de deixar Sung Jin perto de onde os outros caçadores estavam reunidos. Eles estavam todos boquiabertos olhando para Sung Jin. Era de se esperar. Uma vez que Sung Jin havia matado o boss sozinho em poucos segundos. Enquanto os quatro não podiam fazer muito, apesar de trabalharem juntos. Incrível. Mestre Caçador Qi. Eu pensei que os rumores eram exagerados. Mas você é realmente ainda mais forte. Sung Jin, envergonhado por seus elogios, acenou com a mão quando ele disse: bem. Já chega disso. Os caçadores correram em direção a Sung Jin e começaram a bombardeá-lo com várias perguntas. Como você se tornou tão forte? O que são essas espadas? Ambas são itens lendários? Esse capacete não parece comum também. Espere. Primeiro, seus atributos não são incrivelmente altos? Você realmente os conquistou honestamente? Sung Jin começou a suar frio enquanto tentava acalmar os caçadores. Não. Eu. Sung Jin olhou para trás e fez um gesto para Rajenta. Vamos. Rajenta entendeu. Rajenta abriu as asas e caminhou para o lado de Sung Jin. Quando o enorme grifo caminhou na direção deles com as asas bem abertas, os caçadores sentiram uma sensação de opressão e cambalearam para trás. De qualquer forma, já que o boss está morto, eu vou me despedir agora. Despedir? Para onde? Como sempre. Ele não conseguia explicar tudo sobre suas circunstâncias. Sung Jin montou em Rajenta. Então disse: eu vou matar o boss oculto sozinho. Vocês devem matar os outros monstros antes de sair. Então, adeus. Os caçadores estenderam as mãos para Sung Jin como se fossem fãs encontrando uma celebridade. Mestre Caçador Qi. Senhor Qi.
Tendo deixado essas palavras, Sung Jin levou Rajenta para o céu. Os caçadores presos no chão não perseguiram Sung Jin até aqui. Sung Jin soltou um suspiro. Véu. Eles eram realmente grudentos. Besgoro de repente se intrometeu. Por que você não deu algumas dicas para ficarem mais fortes? Especialmente esse lanceiro. Ele parecia ser decente. Sung Jin pensou na conversa que acabou de ter. Esse capacete não parece comum também. Claro. Quem disse isso foi alguém segurando uma lança na mão, o lanceiro. O ovo do boss oculto está. Nesse momento, Rajenta começou a virar para o lado. O que? Por quê? Rajenta. Sung Jin ficou atordoado a princípio. Mas assim que viu o imenso ninho à sua frente, percebeu que Rajenta havia encontrado o alvo primeiro. Ótimo trabalho, Rajenta. Vamos. Bum! O cadáver do gigante pterodáctilo caiu na selva com um som alto. A voz da operadora pode ser ouvida. Ibus oculto. Tirano dos céus. Carei Sardo concluído. Sung Jin elogiou sua invocação, que estava segurando ele. Ótimo trabalho, Rajenta. Qian. Agora que ele havia matado o boss oculto, não havia nada em particular para ele fazer nessa raid. O que é realmente importante é reunir aliados. Mas já é tarde demais para isso. Devo ir caçar trolls. Assim como ele estava pensando sobre isso, ele ouviu o som de alguém chamando por ele. O escolhido solicitou seu teletransporte. O que aconteceu? Sung Jin imediatamente olhou para o seu cubo da operadora. A figura de nada apareceu acima dela. Ei! Que? Eu acho que o homem que você chamou de Mustafa está no meu grupo? Sung Jin perguntou a ela. Mustafa? Ele é um Mustafa que é muito magro. Tem um bigode comprido e usa magia? O nome Mustafa é bastante comum no Oriente Médio. Afinal. Sim. Ele é super magro. Tem um longo bigode e é bom em usar magia. Venha e veja por si mesmo. Sung Jin assentiu com a cabeça. Entendido. Eu estarei ao. Sung Jin imediatamente deixou a dimensão e se teletransportou para o mundo de nada depois de receber seu título e recompensas. Ela estava esperando por ele com sua armadura de couro usual removida e ostentando apenas uma blusa. Nada balançou seu corpo curvilíneo enquanto reclamava. Ugh! Está muito quente e úmido aqui. Como posso usar armadura quando estou suada? Sung Jin olhou para outro lado, temendo que ele cometesse um erro mais uma vez. Então, Mustafa? Ali. Descansando na selva. Agora é hora do intervalo. Sung Jin olhou na direção que ela apontou. Um grupo de caçadores sentou-se em círculo sob a sombra de uma árvore enquanto descansavam. Sung Jin descobriu Mustafa sentado entre eles usando uma túnica branca e segurando um cajado, cuja cabeça do cajado tinha a forma de uma cobra. A cor de seu manto e a forma do seu cajado eram bem diferentes de antes. Mas aquele físico magro e o bigode comprido tinham inegavelmente confirmado sua identidade. Sung Jin não pôde deixar de exclamar surpreso enquanto caminhava em direção a Mustafa. Uou!
Os caçadores ficaram surpresos quando viram Sung Jin e pegaram suas armas. Foi uma resposta bastante natural. Normalmente, todas as formas de vida nesta dimensão eram inimigas, exceto as 5 que se reuniram no início. Mas nenhum deles atacou o humano com o título Mestre Caçador sobre sua cabeça que estava indo em direção a eles. Além disso, Sung Jin manteve suas armas embainhadas enquanto caminhava em direção aos caçadores desarmado. Enquanto estavam perplexos com isso, Sung Jin rapidamente se aproximou de Mustafa e apertou sua mão. É ótimo conhecê-lo finalmente. Senhor Mustafa.